21 de julho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China e seus reflexos para a economia nacional. O advogado Marcos Tavares Leite analisando um instrumento criado pelo Código de Processo Civil, o chamado negócio jurídico processual. O professor Edmundo Medeiros comentando sobre substituição tributária de ICMS, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o sócio fundador da K Advogados, Marcelo Knoffelmacher, que falou sobre carga tributária e impostos. Estamos no ar. O professor do Mackenzie, Edmundo Medeiros, faz importantes considerações sobre substituição tributária de ICMS, assunto muito importante para os empresários. Fique atento. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, alterou um entendimento que ele vinha aplicando desde 2002. E a partir de então, 2016, ele passou a admitir a restituição do ICMS substituição tributária pertinente às situações de venda em que esta ocorreu por um valor inferior ao presumido. Imagine você que uma empresa substituta tributária realizou a venda de um determinado produto, presumindo que o preço de venda dos substituídos seria de 100. Ocorre que, na etapa seguinte, tais empresas substituídas venderam o mesmo produto por 50, ou seja, a venda ocorreu por um preço inferior ao que havia sido presumido no regime de substituição tributária. Esta diferença, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve então ser devolvida a tais contribuintes. E esse entendimento restou manifestado pelo tribunal no ano de 2016. Ocorre que a Secretaria de Estado da Fazenda vem restringindo a aplicação deste entendimento. Para a Secretaria de Estado da Fazenda, a devolução só pode ocorrer aos contribuintes que venderam produtos cujo preço foi fixado pela própria Secretaria da Fazenda. É uma situação que ocorre, mas na minoria das situações de substituição tributária. Ou seja, grande parte dos contribuintes no estado de São Paulo, sujeitos ao regime de substituição tributária e que venderam produtos por um valor inferior ao presumido, estão enfrentando essa restrição com relação à restituição do que pagaram a maior, por um entendimento do Poder Executivo do estado de São Paulo. Tais empresas, então, pelo menos por hora, não têm alternativa senão, caso queiram a restituição desta diferença de imposto, buscar, por meio de ações do Poder Judiciário, o direito a essa restituição. Em muitos casos, essa diferença não chega a ser importante, mas há situações em que a diferença ela é gritante, ela é muito importante e, no acumulado de meses, às vezes anos, isso passa a ter um valor considerável. Tais empresas, portanto, devem buscar o auxílio de consultores especializados com a finalidade não apenas de identificar o valor a que tem direito à restituição, mas, eventualmente, provocar o Poder Judiciário e conseguir, no Poder Judiciário, decisões que lhe permitam essa restituição. Até o dia 14 de outubro, o Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe a exposição Cidades Invisíveis, do artista plástico brasileiro Luiz Martins. A mostra, formada por esculturas, fotografias e vídeos, elege o tempo presente, mesmo que instantâneo, como tema e se desenvolve a partir do livro homônimo de Ítalo Calvino. O Museu de Arte Sacra fica localizado na Avenida Tiradentes, número 676, centro de São Paulo.
guerra. Guerra é guerra. Começou uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. A questão é como é que essa guerra afeta o Brasil. A guerra começou por uma razão simples. Na campanha eleitoral do Trump, ele falou que ele ia proteger algumas indústrias americanas. Começou falando da indústria de ferro, de aço, e depois da indústria automobilística. O que ele fez para proteger esses dois setores? Pôs barreiras alfandegárias, que você começou a cobrar impostos sobre importação. Qual que foi a reação dos parceiros comerciais dos Estados Unidos? Fazer a mesma coisa, subir a barreira. Aí veio a primeira questão. Se a guerra acabar onde está, o que é pouco provável, em média o mundo vai crescer um pouquinho menos. As estimativas são que em vez de crescer 4%, vai crescer 3,6% ou 3,7%, se ficar por aí. Mas dificilmente uma guerra acaba como começou, quer dizer, um sobe, outro sobe, um sobe, outro sobe, um sobe, outro sobe, ou foi algo parecido que a gente viveu nos anos 30, e independentemente se subir ou não, dá muita incerteza. Incerteza é muito ruim, incerteza externa faz com que o dólar fique mais alto, a bolsa de valores oscile muito, e mais importante para o setor de micro e pequenas empresas, incerteza significa crédito mais caro. Crédito mais caro, estoques mais caros, inadimplência maior, algo que é ruim para todo mundo. O que fazer agora é esperar e torcer para que isso tenha aos poucos a racionalidade prevaleça. Recentemente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou uma portaria que autoriza a utilização de um instrumento processual que surge aí com o novo Código de Processo Civil, chamado negócio jurídico processual. Nesse negócio, as partes poderão definir alguns critérios e negociar cumprimento de decisões e alguns outros trâmites de maneira a desburocratizar e agilizar o andamento de um processo. No caso dos processos com a Fazenda Nacional, há alguns temas específicos que podem ser tratados. Exemplo, cumprimento de decisão judicial, como ela vai ocorrer. A elaboração, confecção de cálculos judiciais também poderá ser negociado entre as partes. A questão ainda sobre a inclusão de crédito da Fazenda e do Fundo de Garantia num rol de credores, de maneira a facilitar para o contribuinte a sua recuperação, bem como para a Fazenda receber os créditos que tem. Importante destacar nesse sentido que pode ser o negócio jurídico processual de iniciativa tanto da Fazenda como também do contribuinte, mas com vista sempre a desburocratizar, a facilitar e encerrar rapidamente os processos, pois os processos judiciais muito demorados não geram benefícios a absolutamente ninguém. Esperamos, portanto, já com essa portaria em vigor, que isso saia do papel e realmente a Procuradoria da Fazenda Nacional se mostre aberta a essa negociação, ao negócio jurídico processual. E também do lado do contribuinte, eles tenham conhecimento deste novo instrumento, que, como dissemos já, permitirá a desburocratização do processo, redução dos litígios de andamento na justiça de maneira geral, e bem como o cumprimento efetivo e justo das decisões judiciais. Isso desburocratiza e isso gera redução de custos. Trabalho muito importante para o avanço do país. O SINP vai acompanhar e vai fiscalizar o efetivo cumprimento, portanto, dessa portaria. Entrevista da semana. Quem de vocês não tem dúvida em relação à carga tributária ou impostos? Quer pessoa física, quer pessoa jurídica. O nosso convidado de hoje é um especialista na matéria do direito tributário. É o sócio fundador da K Advogados. É o Dr. Marcelo Koppenbacher, que nos honra muito com a sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Joseph. Prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho de carga tributária. Vamos Qual é a sim. carga tributária hoje no Brasil? Olha,
os números oficiais apontam algo como 36%, 37%. Né? Mas se a gente for computar todos os demais encargos que as pessoas têm de pagar em termos de serviços públicos que não são efetivamente prestados, essa carga tributária passa de 50%. Né? Ou seja, o maior acionista das empresas e das pessoas físicas também. Indiscutivelmente. O fisco é o maior sócio, o maior acionista das empresas, das pessoas físicas que pagam o seu imposto de renda, muitas vezes descontado na fonte, 27,5%, das empresas toda a tributação federal, estadual, municipal. Nós temos um sistema extremamente complexo e um sistema que não premia necessariamente os bons pagadores e também não devolve para a sociedade em termos de serviços públicos, como sabemos. Né? A especialidade do seu escritório é de fazer uma análise disso, rever esses números e possivelmente trazer economia dentro da legalidade, dentro da legislação para as empresas, é isso? Com a mais absoluta certeza, a legalidade é o primado número 1. Agora, existem sempre questões que a gente chama de uma certa zona cinzenta, né, que dizem respeito à interpretação das normas jurídicas e para chegar exatamente naquilo que é devido, né? Porque por mais que a gente queira, a obrigação tributária ela é diferente da obrigação civil, né? Ainda que a gente queira pagar mais imposto, a gente não pode. A gente tem que pagar exatamente aquilo que corresponde às operações que foram praticadas. Existe uma divergência mais conservadora por parte das empresas do que o próprio entendimento fiscal. Então, fazer a verificação dessas divergências para que os contribuintes paguem, e já pagam muito, né, paguem efetivamente o que é devido. Nada além, nada aquém. Isto se aplica inclusive às empresas que fizeram parcelamento tributário do Refis, Sim. ou dos vários planos do governo federal, estadual e municipal, ou só federal? Em todos os planos. E exatamente porque, mesmo a empresa estando no Refis, né, as empresas tendo feito a opção pelo Refis, mas eu entrei no Refis, logo eu confessei a dívida. Essa confissão, no fundo, como a gente acabava de dizer, ela é uma confissão que é diferente da confissão no âmbito civil. Você não pode confessar que você praticou mais fatos geradores do que de fato você praticou. Como a obrigação tributária decorre da lei, você não pode confessar algo que não aconteceu, né? Então é dentro desse escopo que, segundo atos internos da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, atos da Receita Federal, que autorizam a revisão dos débitos, inclusive consolidados, e que estão sendo pagos no âmbito do Refis. E aí com a revisão, ela detectando as inconsistências e chegando num valor menor a pagar, ou diminui o número das parcelas, ou a parcela em si diminui. Isto, qualquer tipo de imposto, tanto federal, como estadual, como municipal. Exatamente, qualquer tipo de imposto. Agora, pessoa física ou só pessoa jurídica ou ambos? Ambos. Isso também se aplica à pessoa física. Pessoa física é responsável por uma grande parte da arrecadação tributária, né? Então existem diversas situações em que a pessoa física, por uma orientação dissonante do que de fato as autoridades fiscais esperam e almejam em termos de arrecadação, acaba pagando a mais. Um ganho de capital que não deveria ter pago na venda de um imóvel, porque o imóvel é antigo, ou porque trocou um terreno pelo outro, fez uma permuta, na hipótese de permuta não tem essa tributação. Então isso tudo precisa ser analisado com muita precisão para que os contribuintes não paguem além do que já tem que pagar, e que já é muito. Agora, esse estudo é feito pelo seu escritório. Sim. E a eficácia dessa economia se aplica com a aprovação dos próprios órgãos fiscalizadores. Sim, exatamente. Ou seja, Receita Federal, Procuradoria, Secretarias da Fazenda e assim por diante. Exatamente, Joseph. Isso é muito importante, né? Quer dizer, o trabalho só se conclui depois que, de fato, as autoridades fiscais concordam com o resultado desse trabalho que foi levado, né, dessas inconsistências que foram reconhecidas. E esse trabalho demora, em média,
Claro que tem a parte jurídica de análise e depois a sua eficácia em média demora quanto tempo? Eu te diria que em média algo em torno de 3 meses, 3 a 4 meses na média. E o estudo jurídico mais quanto tempo? Ou está incluso dentro dos 3, 4 meses? Não, o estudo jurídico é relativamente rápido, né? Achadas as diferenças, o fisco demora mais ou menos uns 3, 4 meses para emitir uma decisão, um parecer sobre isso. Ou seja, é uma forma jurídica perfeita para a redução dos pagamentos tributários, inclusive aqueles já confessados. Exatamente, uma vez detectadas essas diferenças e essas inconsistências. Depois da análise jurídica, exatamente, o trabalho profissional é levado ao fisco, exatamente, existe essa redução. Agora, existe alguém no Brasil que não tem um problema desse? Olha, é difícil, porque realmente a maior parte das pessoas paga tributo ou embutido no preço e não sabe. Mas falando das empresas, a complexidade é tão grande, mesmo para as empresas que normalmente devem estar no Simples, claro, mesmo o Simples é complicado. Então isso demanda um contador, aí troca o contador e as informações que estavam com o contador não são passadas para o outro. E sempre tem uma certa zona cinzenta que é bom ser verificada para que de fato as empresas paguem exatamente o que é devido, né? E que já é muito, eu insisto nesse ponto. Sem dúvida, a carga é difícil, a carga pesada, mas a obrigação das empresas em fazê-lo. Agora, qual é o risco que as empresas correm em fazer esse trabalho, ter uma aprovação do fisco e depois vir a fiscalização e dizer isso que foi feito não é válido? Olha, as empresas são muito fiscalizadas hoje em dia. São. A pequena, a média, a pessoa física. Mesmo a pessoa física, vamos para demonstrar que realmente isso é muito... Existem tantas declarações, a gente vai ao médico, paga o médico. O médico, ele já emite uma declaração direto para a Receita. Aí o sujeito vai no cartório, vai adquirir um carro. Todas essas informações, ou vai adquirir um imóvel, ou mesmo ter uma conta bancária, qualquer movimentação, até R$5.000, a Receita é constantemente avisada sobre absolutamente tudo. Não existe alguém que não esteja sendo fiscalizado todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o aumento da fiscalização, não vejo a partir desse trabalho, porque está todo mundo sendo fiscalizado o tempo todo, né? O que a gente tem que fazer é fiscalizar o fisco. E aí é o trabalho do seu escritório. Exatamente. Agora, existiu algum caso, alguma empresa onde foi feito um estudo e não se achou alguma economia? Sim, isso existe também. Isso existe também. É rotineiro ou não? Olha, acontece. Cada caso é um caso, né? Claro. É evidente. Mas também acontece. Bom, nós temos o Brasil com a carga tributária, com a burocracia, com a possibilidade de análise dentro da legalidade e redução dos impostos a serem pagos, não da carga tributária, mas dos impostos, né, que as empresas declaram. Agora, se nós compararmos isso com os outros países do mundo, o Brasil é um ponto fora da curva na sua avaliação ou não? Olha, o Brasil é um ponto fora da curva, não em relação ao percentual que cobra da população, mas em relação ao percentual que não devolve para a população. Porque a gente paga tributo esperando ter segurança, ter educação, ter saúde, ter exatamente todos esses serviços públicos que o Estado deve prover dentro do modelo de Estado que a gente tem hoje. Sim. Dentro desse modelo de Estado, o Estado brasileiro, né, a União, os Estados e os municípios não devolvem para a população esses valores. Então, ainda que na Suécia a gente tenha 50% de carga tributária, o sujeito não tem que pagar plano de saúde, o sujeito não tem que pagar escola particular, o sujeito não tem que pagar guarita, segurança particular para o seu negócio, ou mesmo não tem que pagar condomínio com esses valores caros que a gente tem que englobam segurança. Então, além da gente ter uma tributação em termos de alíquota muito semelhante à da Suécia, além disso a gente tem essa outra parte do nosso esforço, que é pagar por todos esses serviços que a gente não tem.
Nós acabamos de assistir os Estados Unidos, por exemplo, reduzindo a carga tributária sobre as empresas, etc., para gerar emprego e ter crescimento. É um sonho de verão achar que isso um dia pode acontecer no Brasil? Olha, a gente já teve essa experiência no Brasil, na década de 90, né, após a implementação do Plano Real, em que se adotou a tributação do lucro presumido, né, e mesmo depois com o Simples Nacional e tal. E o espírito era exatamente esse, demonstrado pelo economista americano Arthur Laffer, a curva de Laffer, segundo a qual, se você aumenta a base de contribuintes, diminuindo as alíquotas, você tem um aumento da arrecadação. Então essa é uma tendência de cargas tributárias não tão elevadas, mas com uma base maior, amplificada, até uma base universal. Então, essa é uma tendência muito coerente e que, ao mesmo tempo, fomenta a realização dos negócios, né? A verdade é que nós estamos num modelo híbrido ainda. Tem uma grande expectativa da população brasileira, mesmo pela simplificação geral, uma ampla e restrita reforma tributária que contemple mesmo esses vetores que você menciona aqui. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Joseph, gostaria de te agradecer muito. Eu acho que o SINP faz um trabalho social muito importante. Iniciativas como a sua, já tantos anos à frente do sindicato, da micro e pequena indústria, realmente fazem a diferença nesse país. Eu acho que pessoas como você e iniciativas como essa são muito importantes. E dentro desse cenário, eu sou muito grato a você por ter me convidado e o que a gente puder contribuir em termos de matéria fiscal, conte sempre conosco. Quem quiser entrar em contato, como ele deve fazer? Olha, ou entrar em contato no telefone fixo do escritório, né? Nós estamos aqui em São Paulo, no 11 3253 3000, ou então pelo e-mail a letra K, advogados@kadvogados.com.br. Doutor Marcelo, foi um prazer tê-lo conosco, obrigado pelo esclarecimento. Imagina. E é mais uma prestação de serviço para aqueles que desejarem rever, reolhar a sua carga tributária, os impostos, se está dentro da legalidade ou não. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!